A gente tava... Oi, Caio. Surgiu aqui a ideia da gente... Opa! O meu assistente aqui tá tocando terror aqui. Eu falei pra ele tocar o terror na terra, ele tá tocando mesmo, com força. E aí... A Oriana, né? Pra quem não conhece, minha esposa, pra quem conhece ela como Nani, né? E ela tava aqui na live agora há pouco com uma colega dela e surgiu o assunto sobre perdão, gente. E esse assunto... Aí, oi Lu, boa noite. Esse assunto mexe muito comigo. Toda vez que a gente fala de perdão é uma coisa muito forte, né? Então a gente... É um assunto que se a gente quiser a gente pode passar o ano inteiro. Fala Queiroz, meu querido, tudo bem? Boa noite. Então a gente vai falar sobre perdão aqui. Vou esperar aqui, vou ver se o Caio entra aqui, gente. Pera aí. Vamos mandar aqui um aviãozinho aqui para ele. Vai lá, Caio. Vamos ver. Lá pra olhar aqui. Isso aqui não foi nada programado não, tá, gente? Isso aqui não foi programado. Essa live aqui não foi programada. A gente tá fazendo aqui tudo assim de última hora. De última hora não, porque ninguém faz de última hora. As coisas de Deus não é de última hora não, é na hora certa. Eu sempre falo isso para vocês. Deus faz as coisas certas no tempo certo. Você pode ver lá na Bíblia lá que existe várias passagens na Bíblia que Deus fala que ele fez tudo no seu tempo perfeito. E tudo que ele faz é perfeito no seu tempo. Vocês vão ouvir muita palavra plenitude dos tempos. Plenitude, plenitude, sempre a palavra plenitude. Boa noite, Felipe. Guri. Foi pedalar hoje, Felipe? Foi nada, né? Tava chovendo. Vamos ver aqui, vamos ver. Hoje eu fui correr, tava chovendo, peguei um pouco de chuva, mas tá bom. Cadê? Vamos lá. Gente, não foi programado isso aqui, ó. Isso aqui não foi programado, tá? Pronto, voltei. Não, tô aqui. Rapaz, esse negócio aqui é fera, né? Eu fechei aqui a janela, abri, eu tava aqui ainda. Ó que doideira. Gente, pode... O que vocês querem saber? Ó, tem uma galera aqui, alguns amigos nossos, sejam bem-vindos, uma boa noite. Tem alguma coisa sobre... Eu quero falar... A gente vai falar aqui sobre um tema muito específico, sobre perdão. Ó, a gente já provocou uma série de coisas aqui, uma série de pensamentos, por exemplo... se eu perdoo a pessoa, foi o que motivou essa live aqui, tá? Eu perdoei a pessoa. Aquela energia, a mágoa do outro, eu vou curar o rancor do outro, a mágoa do outro, o mal no outro, né? Se eu perdoei o outro, não, o meu perdão. Então já respondendo aqui, ó, de cara, já respondendo assim, a gente tem que entender que perdoar ou não perdoar é de cada um. Você não pode ficar dependendo do outro para perdoar ou para que o outro te perdoe ou vice-versa. O perdão é individual. Tá? Então, uma coisa que foi muito forte, mexeu muito comigo, foi quando eu ouvi uma mensagem recentemente falando sobre a oração do Pai Nosso. E Jesus ele ora assim: perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido ou que tem pecado sobre nós. E eu fiquei com aquilo na cabeça, inclusive isso criou uma confusão aí com uma amiga nossa. Eu fui falar, e aí, aliás, eu vou voltar um pouco. Deus. Então eu entendi, o que eu entendi? Aliás, e também foi o tema da mensagem, né? Que se nós não perdoamos, então nós também não somos dignos do perdão de Deus.
E aí ela fez uma afirmação muito forte para mim. Ela falou assim: então eu não acho que Deus é um Deus punitivo e que não perdoa, porque eu não perdoei. Tá certo, de fato. Deus não é um Deus punitivo que não perdoa porque eu não perdoei. Sabe por quê? Porque Deus já nos perdoou antes mesmo de nós cometermos o pecado, antes mesmo de nós não perdoarmos, ou antes mesmo de nós não termos ofendido alguém, Deus já nos perdoou. Quando Ele manda Jesus à terra, quando Jesus vem à terra e morre por nós, Ele já nos perdoou, tá? Então ali estava posto o perdão sobre a nossa vida. A questão é que quando eu não perdoo, tá? Quando eu não consigo perdoar, quer dizer que eu estou dizendo assim, o meu pecado, o pecado de fulano, a ofensa de fulano ou de ciclano, o mal do outro em mim é maior do que o mal contra Cristo. Ou seja, eu não posso perdoar, porque aquele pecado é muito pesado. Mas Jesus Cristo pode me perdoar, porque eu não sou tão pecador assim. Eu não sou tão mal assim. Na verdade, quando a gente não perdoa, a gente está dizendo também que eu sou mais digno do perdão de Cristo do que o outro. Porque se a gente for pensar bem, Cristo morreu por mim mesmo antes de eu cometer qualquer ofensa. Ou seja, Deus não mediu o tamanho da ofensa. Mas a gente fica internalizando que a ofensa do outro, o mal que o outro fez em mim, é tão grande que eu não vou perdoar isso. Eu não consigo perdoar isso. Porque isso é muito ruim. Então, o nosso senso de justiça, ele se equilibra. O senso de justiça, ele se equilibra com o mal do outro. E equilíbrio não existe. Não pode existir equilíbrio. Porque de duas uma. Ou o mal do outro, e aí eu tenho que fazer um balanceio. Ou o mal do outro vai se sobrepor ao meu perdão, ou aliás, vai se sobrepor ao meu senso de justiça, ou o meu senso de justiça vai se sobrepor ao mal do outro. E aí entra o perdão. O perdão, ele faz esse contrabalanceamento. Porque o perdão, ele não mede, ele não tem quantitativo em relação ao perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro, ele não tem um quantitativo em relação ao mal do outro. Porque Jesus não colocou na balança o perdão. Ele derramou o perdão dele sobre todos nós. Independente do pecado. Independente do mal, da ofensa provocada. Então essa é a grande questão. Então por isso que eu falo, não é que Deus não perdoa. Deus perdoou, já perdoou. Mas a questão é que eu não consigo entender e aceitar o amor de Cristo por mim se eu não consigo perdoar o outro, porque eu não consigo me ver pior do que o outro. A gente sempre acha que eu sou melhor do que o outro. Nosso senso de justiça nos faz jogar para cima do outro. E aí é que nós erramos. Né? Então essa é a questão. Tá? Outra questão do perdão é o poder da transformação. A transformação que Cristo faz em nós. Né? Então a transformação ela vem provocando essa mudança em nós. E aí, por quê? Porque a gente vai entendendo o que Cristo fez por mim. E não somente entendendo o que Cristo fez por mim, eu vou entendendo quem eu sou. Então, quem eu era, quem eu sou e quem eu posso ser. Então, essa fase de transformação, ela acontece quando eu entendo o perdão de Deus por mim. Quando eu aceito, quando eu recebo o perdão de Deus por mim. Então, o ato de
permitir que Cristo venha morar em mim, né? A Lu falou isso. Você tem que convidar, permitir que Jesus venha morar no seu coração. E permitir que Jesus venha morar no seu coração é permitir o perdão dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então esse é o grande ato do perdão de Deus. E, ou seja, eu reconhecer que eu não sou tão bom assim. Reconhecer que eu sou mal, que eu sou um pecador e preciso do perdão de Deus. Preciso desse perdão derramado por Cristo na cruz. E aí isso me capacita, me possibilita a receber o perdão de Deus para mim. E aí isso vai provocando uma série de transformações. É como uma cascata. A gente chama de efeito cascata. Eu chamo isso de efeito cascata. Efeito dominó. E tudo começa nesse momento, nesse ponto. Porque quando a gente vê a maioria, todos nós precisamos passar por essa fase de transformação, essa fase de perdão. Todos nós tivemos dificuldade por conta de alguma coisa, do que alguém fez, ou até mesmo por conta de alguém que deixou de fazer, no caso de pais ausentes, de pais que não dedicaram tempo e atenção pra gente quando a gente era criança. E aí eu me identifico muito com a Lu, quando ela fala do histórico do pai dela, né? Então, meu pai também, ele teve uma infância muito difícil, muito desafiadora. Perdeu o pai muito cedo também. E o pai dele era um pai muito agressivo, tudo mais. Então, ou seja, e aí é interessante que me veio à cabeça, ele estava dando, quando ele nos criou, ele estava dando o melhor dele. É que o melhor dele foi formado, foi moldado dentro dessa esfera, né? E muitas vezes a gente não entende isso e a gente não perdoa. E aí quando a gente entende isso, entende toda essa trajetória, tudo isso, então a gente é capaz de perdoar, a gente toma a decisão de perdoar. Porque eu falo muito isso também, que perdoar não é um sentimento, perdoar é uma ação, é um verbo, perdoa. Quando a gente olha lá a oração do Pai Nosso, ele perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Então é um ato, é uma ação. Eu perdoo, é uma decisão. E junto com essa decisão vem aí o efeito cascata. Porque daí eu entendo o amor de Deus por mim, eu entendo o perdão de Deus por mim. E aí, de quebra, isso eu sempre falo, Deus vem morar em nós através do Espírito Santo. E aí vem a força motora para transformar por completo. Por isso que ele fala, a boa obra que um dia começasse, ele vai terminar. Ele começa lá no ato da conversão, e aí ele vem nos transformando, renovando nossa mente, renovando nosso pensamento, nos transformando em quem nós esperamos ser, que é a restauração da humanidade em nós. A humanidade, eu falo isso, que a humanidade é aquela humanidade criada lá antes do pecado, e aí por conta disso a nossa humanidade foi desfeita lá, por causa do pecado lá no Jardim do Éden, então, e aí nossa humanidade ela é restaurada agora em Cristo Jesus. Nossa alma é vivificada e tudo mais, e a gente tem capacidade, nós somos capacitados a perdoar, nós somos capacitados a amar. João fala muito disso, que aquele que não é filho de Deus não pode amar. É chocante, né? Aquele que não é filho de Deus não pode amar. Mas não são todos filhos de Deus? E aí que é a grande questão, não são todos filhos de Deus. É o que a palavra nos diz. Esse é um outro tema, é outra história. Mas vem esse poder, essa força motora, tudo que vem com força, vem justamente com o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós. E aí a transformação vem. E aí vem o eu sou, que é Deus em nós. E aí o eu sou, ele faz toda a diferença. Ele é o que nos capacita a dar força, nos capacita a passar pelas dificuldades, porque dificuldades nós vamos passar. A diferença é que quando nós estamos passando pelos desafios, pelas dificuldades, juntamente com ele em nós, ele é força propulsora para vencer os desafios. Ele é a força propulsora para nos
conceder o perdão e para que nós possamos perdoar também. Ele é a força propulsora para que nós possamos amar, para que nós possamos tolerar, para que nós possamos ter paciência, para que nós possamos compreender, para que nós possamos prosperar. Por quê? Porque tudo vem dele. Aí vem força, aí vem vida. E é por isso que ele fala, eu vos dei vida e vida em abundância. E aí é que vem a grande questão. Aí a Lu falou bem colocado aí. Quando eu não perdoo, eu me torno religioso. Porque é isso que Jesus falava. Ele falava, amar aqueles que vos amam é muito fácil. O desafio é amar aquele que não vos ama. Né? Por quê? Porque ele estava falando de coisas que só acontecem naquele que já é nascido de novo. E aí, essa questão vai transformando a nossa vida. Aí vem o ponto de transformação. Vem o tempo. O tempo vai transformando a nossa vida. E conforme o tempo vai passando, aquilo que vai alimentando o fogo, que é o Espírito Santo de Deus em nós, vai então fazendo a transformação dia após dia, restaurando a humanidade em nós. E essa é a grande sacada. E aí a gente pode melhorar, porque a gente já identificou, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão magoadas, muitas pessoas estão frustradas, porque não conseguem se amar, não conseguem se perdoar e muito menos amar e perdoar o outro. Muitas vezes não consegue amar e perdoar aquela pessoa que está ao lado, o cônjuge, etc. Não consegue perdoar o irmão, o pai, a mãe. E aí vive uma cadeia, vive uma prisão, um círculo vicioso, uma escravidão dessa situação, desse clima pesado, desse ambiente de dor, de rancor, de ódio, de mágoa. E aquilo vai se reproduzindo, vai virando um círculo vicioso e vai passando de pai para filho, porque vai ficar, essas marcas vão ficando, vão marcando a sua personalidade e aquilo vai se arrastando geração após geração enquanto não houver uma ruptura, um ponto de virada que é Jesus Cristo na nossa vida. Esse é o ponto de virada essencial para que todas as outras transformações possam acontecer. E é isso que queria compartilhar. O que vocês podem perguntar também, né? Provocar aí, a gente tem um tempo ainda aí, se quiserem. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Na verdade, não estava preparado, né? Não era o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não estava preparado, mas veio aí, surgiu a oportunidade, né? O Caio deve ter tido algum compromisso. O Caio é um cara muito compromissado. Ele deve ter tido alguma outra coisa, não apareceu aí. Mas beleza, vai ficar salvo aí, ele vai poder assistir depois aí, com certeza. Lu, obrigado, viu, Lu? Obrigado por compartilhar a sua experiência. Foi inspiradora pra gente, né? Poder até inspirar essa live aqui agora, para deixar gravada aí, para que outras pessoas também possam assistir e se mexer aí, né? A Nani tá falando que os comentários não estão aparecendo. Também não tava pra mim, tá, Nani? É um erro do... O Insta tá fazendo alguma coisa aí com a gente aí. Já começaram... O Instagram já começou a boicotar a gente aí. Mas ele também, pra mim, quando vocês estavam na live, também não estava aparecendo, não. Mas pra mim tá aparecendo aqui o comentário de todo mundo, tá? Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa. Não sei se Nani falou alguma coisa. Show de bola, Lu. Deus abençoe você aí em Sapezal. Tem alguns amigos meus aí também na igreja Hollins aí em Sapezal também. A galera que mora no meu coração também. Muito bom. Se Deus quiser, uma hora a gente aparece por aí também. E realmente, né? Foi muito legal. Não somente ouvir a sua história, mas também poder saber, né? Do que a gente te conheceu lá na faculdade. E a gente te conheceu agora novamente, uma nova pessoa, né? Uma nova vida aí, remida pelo sangue de Cristo aí. Glória a Deus pela sua vida.
Pessoal, vamos lá então, né? Vamos cuidar da nossa vida. Vai lá cuidar da sua vida. E bora que a gente vai estar falando outros momentos aí. Forte abraço. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.